Não! Eu vou dizer um negócio aí. Pois não, Pascoal. Então, O que houve, Pascoalzinho? imagina assim, o Arthur entra ali, ó. Arthur entrando ali. Chegou o Arthur. O jogo tá esquisito aqui no meio campo, a bola não tá saindo. Ah. Vem cá, Arthur. Arthur, Entra aí. Entra aí, Arthur. Arthur, resolve esse probleminha pra mim aqui. Rapaz. Jesus! Você já imaginou? Pablo na zaga, Pablo. Arturo Vidal no meio-campo. Do jeito que o Flamengo já tem jogador. Debochado pra fazer. Debochado. Arrascaeta pra fazer a armação da jogada. Exato. Bruno Henrique entrando em condição de jogo. Aquele rapaz tá passando na tela ali, ó. Gabigol Gabi. que passou ali. Jesus. E o Pedrão tá lá, como Pedro opção. tá lá no banco. O time que tem o Flamengo, o Flamengo diz que não vai contratar goleiro. O Flamengo diz que vai apostar no Hugo. Diz que a torcida do Flamengo quer a contratação no goleiro, mas o Marcos Braz disse que não vai contratar um goleiro. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu acho que vai precisar, mas por enquanto ele Pode ser acha que no não. meio do ano tente de novo, Pascoal, mas por enquanto não. Por Hugo enquanto, Souza não. tá lá. Agora, mantido. esses caras... o Arthur Vidal pode vir no meio do ano, é isso? Exatamente. O Ele tem contrato 34? dele, ele tem 34, fará 35 agora. Em maio agora. Em maio, ele tem contrato até o dia 30 de junho com a Inter de Milão e a Inter não vai renovar o contrato. Ele tem outras possibilidades na Europa. Agora, ele deu uma entrevista para o canal TNT do Chile que, olha, eu poucas vezes vi um jogador falar tão abertamente que ele tinha vontade de ir para um time como ele falou. Ele falou, olha, eu tenho a vontade de jogar no Flamengo. Se o presidente, o treinador me quiserem, eu vou facilitar o máximo que eu puder, porque eu quero ir para o Flamengo. Ozinho! Mas já tem o Isla lá, pode dar essa letra para ele. Já tem o Isla, que é um jogador que está são num momento parceiros, né? delicado no clube, por causa está um pouco afastado, mas é um cara que pode ajudar muito porque eles são companheiros de seleção chilena e são amigos. Ozinho, mediante isso tudo aí, né? Informações de salário, que são informações sempre muito particulares e tal, delicadas, mas ele ganha em torno de 3 milhões de reais por mês no futebol europeu. É o salário dele. Segundo informações que vêm do Chile, ele estaria disposto a reduzir até a 1/3 do salário para vir jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, o Vidalzinho. E já virou ídolo. Só ele dar essa declaração aí, 1/3? Informações Já que vêm virou lá de ídolo, fora mas que ele na abriria a mão nação- até de 1/3 para jogar no Flamengo. Na metade o Flamengo paga. Vai ter muita torcida, né? Esperando ele, de braços abertos. O cara, assim, quando ele dá uma declaração dessa, tô sonhando com o Flamengo, quero ir pro Flamengo, ele já vem com um lado positivo muito lá em cima, né? E assim, sem contar que é um baita de um jogador. E 34 para 35 anos, se cuidando, a gente está vendo aí, né? Quantos jogadores estão atuando com essa idade bem. Né? A gente estava citando aqui nesse derby aí, né? Um Paulinho, um Renato Augusto, no próprio Flamengo tem o Felipe Luiz, muitos O jogadores Corinthians está acima de contratando o 30 Júnior anos. Moraes, vai fazer 35 anos agora, daqui a pouquinho. Exato. Então, assim, o Hulk, gente, o Hulk que está jogando acima de 30 anos. Então, assim, eu acho que... E você citou, né? Pode ser jovem ou pode ser mais experiente. É o rendimento, é os cuidados que o cara tem, né, com a sua profissão, com o seu corpo, para desempenhar. E o cara com motivação, como está, eu acho que assim, a diretoria do Flamengo poderia pelo menos conversar e tentar e ver. E é claro, o treinador. O Paulo Souza tem que olhar para o seu elenco, para o seu time. Preciso, quero, não quero. Aí vai entrar aquela história. Imagina a pressão agora. Tem que falar isso, infelizmente, né? Porque o garoto já está tão pressionado. O próprio Andrés, né? Porque ele é dessa função, cara. Se um Vidal fica botando essa pressão, tô sonhando, como é que o Flamengo vai manter essa coisa de contratar o Andrés? Porque é muita gente pro mesmo setor. É craque. Realmente, hoje olhando pro elenco do Flamengo, esse setor não precisa, assim. Não precisa, né, Teto? Mas é o Arturo Vidal querendo vir.
Exatamente. E aí o Zinho craque deixou na cara do gol. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente, o Marcos Braz disse, no momento adequado, vamos fazer um anúncio, mas internamente o Flamengo vai cumprir aquilo que já tinha sido acordado verbalmente com o Manchester United e comprará o Andréas Pereira. Fará o pagamento da primeira parcela até o mês de junho e comprará parceladamente o Andréas Pereira, que irá assinar um contrato com o Flamengo até 2026. Ou seja, o Vidal quer vir e o Flamengo está contratando o Andréas e o Zinho falou, eles são ali mais ou menos na mesma posição, o presidente Mauro Naves. Enquanto o Zinho comentava, eu virei para você que perguntei, precisa dele? A necessidade? A necessidade? É um baita jogador, evidente, baita experiência, um nome, muita mídia também, sensacional. Mas o outro vai ficar. Parece que o Flamengo vai honrar, vai colocá-lo. Sim. Então, como o Zinho diz, mais pressão para o menino. Se ele chegar, talvez inicialmente é ele mesmo que vai jogar e tal. Eu já não sei agora. Pressão ou pode ajudar o Andréas? Porque, de repente, o Andréas vai virar uma opção de banco. E uma opção cara, mas opção de banco. Porque eu tô pensando... o Arthur seria o nome, a figura. E ele ficaria, nesse momento, um pouquinho afastado até dos holofotes, até da pressão da torcida, para ganhar oportunidades ainda no time do Flamengo e ganhar um espaço. Ele não vai ser titular nesse time. Quem? Então, agora... Nesse momento ele não vai ser. O André, claro. Mesmo o Arthur Vidal não vindo, eu acho que ele não vai ser o titular. Ele vai ser uma das opções, vai jogar muitos jogos, o Andrés, mas assim, quando for aquele jogo que vai escalar os 11 titulares, na minha visão, o Andrés não está hoje. Mas se o Vidal vier, de repente, ele ofusca também o João Gomes? Poderíamos ter uma dupla, João Gomes e Vidal, rapaz. Aí é Libertadores purinho, hein? Né? E aí o Arão no banco, o Andrés no banco, é isso. Pode Thiago ser. Maia no banco, pode ser. Thiago Maia no banco, o Diego no banco. Thiago, o Diego. É muita gente. Tem que ter elenco, opções. Aí o Paulo Souza, como é que fica, Pascoal? Roda. Não, mas assim, se o Vidal vier, ainda mais endossado pelo técnico, eu acho que tem que ser para ser titular absoluto. Porque senão começa a gastar dinheiro à toa para ter o Vidal no banco. Porque eu acho que daqui a pouco o Davi Luiz pode ir para o banco e jogar Pablo e o Rodrigo quando voltar. Tá ali, ó, te olhando ali o Rodrigo, doido para voltar. Aí você trouxe um cara de baita nome, baita salário, eu imagino. Mas vão jogar 3 zagueiros, né? Mas aí você já vai tirar o Felipe Luiz então, né? Porque esses 3 zagueiros, se for 3 elenco, zagueiros. tem que ter opções. Não, elenco, girando, rodando. Como diz o Silvio Santos, que muita gente está esperando aqui. Girando, rodando, oi. Tem o Vidal do elenco. Rodando, É só o Vidal não pedir que o Isla seja titular. Agora, eu acho assim, essa situação do Vidal... O Vidal é um jogador... Por que ele quer tanto jogar no Flamengo? Ele, desde muito novo, no Chile, ele deve ter visto o Zinho jogar no Flamengo. Ele gosta do Flamengo, aquela coisa. Ele olhou lá, gostou do Flamengo. Aí ele jogou com o Renato Augusto no Bayer Leverkusen. O Renato Augusto, ele tinha saído do Flamengo para jogar lá no Bayer. E ele ficava assistindo os jogos do Flamengo na madrugada lá da Alemanha com o Renato Augusto. E ele aumentou essa paixão pelo Flamengo. Ele viu alguma coisa no Flamengo, ele se encantou pelo Flamengo. E ele saiu muito novo da América do Sul. E ele tem o desejo de jogar a Libertadores da América. Ele fala isso. Eu quero jogar a Libertadores. E quero jogar pelo Flamengo, que é o time do coração dele. É uma história interessante. O Renato Augusto pode até confirmar, tá aí no Corinthians. Ô, João, ele quer jogar também num time que tenha condição de ganhar. Claro, e ele deixou isso claro. Talvez agora no Chile não tenha esse time que esteja no auge. Mas ele deixou isso claro. Ele falou assim, eu quero jogar no time que eu gosto e num time que vai me dar condições de ganhar a Libertadores da América. Brigar por título. E aí essa pergunta, o Vidal tiraria a pressão do Andréas Pereira? Pra mim, tira. Tira? Tira. Sim, João, pois não. João, pois não. O jogo da seleção brasileira na eliminatória próximo no Maracanã é contra quem? É contra o Chile. Ah, é? É com Maracanã. Ele vai estar aqui? Ele foi convocado? Ele estará aqui. Já vai se habituando.
Já vai testar o gramado novo do Ozinho, Maracanã. uma outra pergunta. Teremos torcedores do Flamengo no Maracanã para ver Brasil e Chile, não? Não, no hotel do Chile. No hotel. Vai ter gente gritando. Porque, assim, ele se colocou de tal forma à disposição. Na minha época, lá da imprensa, do Mauro Naves e do Pascoal, também chamavam isso de cavada. Ele deu uma cavada tão grande que ele se colocou à disposição do Flamengo. Vamos acertar aí, eu quero jogar aí. Arriscado ele dar uma entrada do Neymar e os caras vaiarem o Neymar e gritarem Vidal. É possível. É possível, os caras enlouquecem com isso, entendeu? Perfeitamente possível. É uma loucura. Rapaz, o Vidal quer jogar no Flamengo, agora o Flamengo espera a definição do quanto ele estaria disposto a abrir mão de dinheiro para jogar no Flamengo. A partir do momento que ele se adequar a uma realidade brasileira, a possibilidade dele jogar no Flamengo mediante o desejo dele é algo muito grande. Agora, Pablo e Paulo Souza se reencontram. Eles trabalharam juntos no Bordeaux. O Paulo Souza foi fundamental para o Pablo vir para o Flamengo, né? E aí, imagens do encontro dele. Ozinho, tem a possibilidade dele estrear domingo contra o Vasco, hein? No segundo jogo da semifinal do Carioca. Ele chegou voando fisicamente, está em forma. Dá para perceber assim, né? Ele aí com a camisa rubro-negra, bem fisicamente. É a questão dos treinamentos, no trabalho. O Paulo Souza, como você falou, pede a contratação ou concorda com a contratação, conhece o atleta, né? Então, assim, bem nos treinamentos, desenvolvendo aquilo que ele quer, pode sim. A gente não sabe quem ele vai tirar do time, né? O Fabrício Bruno, quando chegou, também chegou, jogou e continua sendo titular. Quem fica mais no banco agora, que tem saído, alternado aí, é mais o Felipe Luiz, né, pelo lado esquerdo. Agora sim, nada melhor do que você estrear num Flamengo e Vasco, né, com o Maracanã lotado. O Pablo, claro que vai estar aí muito motivado para essa possibilidade. Rapaz, eu tô pensando Pois aqui. não. Tá pensando o quê, Pascoal? Quais são as possibilidades da zaga do Flamengo? O Flamengo hoje, contando com o Rodrigo Caio, tem 8 zagueiros. E contando com o Rodrigo Caio. Isso, por quê? Porque quando joga com 3 zagueiros, o Zinho foi dirigente, foi treinador, foi jogador não, foi espetacular jogador, né? Então, ele sabe que zagueiro você tem que ter bastante, porque zagueiro toma cartão, zagueiro é expulso, zagueiro se machuca porque está toda hora exposto a uma possibilidade de uma lesão. Então, eu acho que o Flamengo encontrou o número ideal. Mais do que o número ideal de zagueiros, o número 8. A qualidade que os caras contrataram é uma qualidade, puxa vida. Você vai jogar com 2 zagueiros. Olha lá, aquele rapaz, o Rodrigo Caio, com todo respeito, é o melhor deles, na minha opinião. Zagueiro, né? Ótimo zagueiro. Tecnicamente, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. Mas ele precisa jogar. Precisa jogar. Agora contratou um baita zagueiro, esse Pablo. Ele pode jogar com... Não, escolhe lá. Já pensou uma trinca? Pablo, Davi Luiz e Rodrigo Caio? Espetacular. Rapaz. Espetacular. Porque o Pablo não é só um zagueiro, ele não é aquele zagueiro de ficar, de repente, só defendendo. Ele tem capacidade também de ir para a área adversária, num cabeceio. Olha, o Flamengo contratou... Se vier esse Arturo Vidal, então, Jesus... Tem chance, hein, Pascoal? Tem chance. Se ele tá tão afim do jeito ele que está querendo vir de qualquer jeito. Do jeito que ele está anunciando o que você está falando, João, ele aí tá não tem jeito de não vir no meio do ano. Exatamente. Não tem jeito de não vir. E aí fica... Nossa, como é que vai parar um time desse, cara? Vai ser legal de ver aqui no Brasil contra Atlético, contra Palmeiras... Cada jogo. Os jogadores que estão lá que estavam na Ucrânia ou na Rússia, que podem ainda voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians com o Maicon. Nossa, rapaz, vai muita coisa. Ficando bom, né? Acho que o futebol brasileiro vai se reencontrar com uma história que já teve, né? É verdade. E o Corinthians, que também está montando uma equipe muito forte, anunciou o centroavante. Acerto com o Júnior Moraes, agora é oficial. Jogador de 34 anos, fez o título do Santos, campeão paulista em 2007, o gol do título, estava lá no Shakhtar Donetsk, é jogador do Timão. E até 23. Até 23. Até 23, ele tem 34 anos, aí estava nessa história, vai ser até junho, vai ser até o final do ano. Já botaram até
2023. É porque o Maravilha, contrato dele presidente. termina na Ucrânia no final do ano. Show. E terminando na Ucrânia, o Corinthians prorrogou o contrato dele por mais uma temporada. Maravilha, Pascoal. Tá na hora da gente ir embora. Amanhã estaremos juntos, 7h15,